Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Maravilha poder estar aqui mais uma vez mais, para junto nós adorar o Senhor, bendizemos a Ele, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nossas vidas. Aleluia. Se não fosse o Senhor, certamente nós não estaríamos aqui nesta noite, mas o Senhor, Ele preparou. Eu sou grato a Ele pelas vitórias alcançadas nas mãos do Senhor. Louva a Deus pela vida do pastor Paulinho, pela vida da irmã missionária, pela igreja, pelo rebanho de Deus, que confiou estar aqui nesse segundo dia dessa campanha, né, irmão Paulo, pastor? É o poder da fé. Daí eu estava analisando, irmão, quanto é importante meditarmos sobre isso. Eu quero meditar com os irmãos em Romanos, no Evangelho de Romanos. Aleluia. Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 4. Eu creio que esse tema tão propício e tão importante para esse tempo da Igreja de Jesus. Se um dia nós já tivemos que ter fé, agora que nós estamos vivendo esse tempo, precisamos cada dia acrescentar. Aleluia. Diz assim: Abraão foi justificado pela fé. Glória a Deus. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras: creu Abraão a Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que o justifica, o ímpio, e a sua fé lhe é imputada como a justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a que Deus não imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aquele cuja maldade são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Curva a tua cabeça e ora, pedindo a Deus misericórdia, pedindo que Deus nesta noite Ele venha revelar a sua palavra, do seu poder sobre as nossas vidas. Senhor Deus, nós estamos diante da tua magnífica presença, a tua majestade, Senhor. E aqui está a tua igreja, o seu rebanho, o teu povo aqui, Deus, o ajuntou nesta noite, a qual estamos aqui, Senhor, para aprendermos de ti, Senhor, a entendermos e conhecermos a profundidade da tua palavra. Senhor, Pai, manifesta, Senhor, o teu poder da tua glória. Usa, Senhor, conforme o Senhor eu quero usar. Meu Deus, meu Pai, Tu és o Deus, dono da vitória. Ah, Senhor, ó Pai, transmite esta mensagem nesta noite ao meu coração, a minha alma, Senhor, no nome daquele que tudo pode, xalabalá. Ah, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, se assente louvando, glorificando a Deus. Que maravilha, irmão, de quinta-feira, o culto em que eu sempre digo, irmão, cultuar sábado e domingo é um culto que todos gostam de ir. E é um culto fácil, porque geralmente no sábado, poucos que trabalham, e à noite, se eu estou descansado, eu posso ir no culto. Mas mesmo assim nós estamos vivendo um tempo em que o sábado se tornou lazer para os crentes,
E muitos crentes preferem sábado não ir para o culto, para ir para o shopping, para ir para a casa do amigo, ou ir em um evento qualquer. Mas quando o irmão ele é cheio de fé e de graça, o irmão lê na Bíblia, vai ler que primeiro deve buscar o reino do céu e a sua justiça. Aleluia. Que as demais coisas vão ser acrescentadas. O Evangelho de Mateus 6,33 fala sobre isso. Aleluia. Mas na quinta-feira eu sempre digo, irmão, é o culto do desafio. É o culto que o irmão rompe barreira. Aleluia. É o irmão que se chega em casa, né, atrasado, toma o banho, nem dá tempo de jantar, não dá tempo de fazer o lanche e vem para a igreja. Aleluia. Então eu sempre digo, o culto de quinta-feira é o culto do milagre. Aleluia. O culto em que nós provocamos o milagre. Glória a E Deus. quando esse tema tão sugestivo, irmão, eu sempre digo assim, quando eu falar para minha esposa sair de casa, eu digo que eu gosto muito disso. Aleluia. Porque eu preciso entender, conhecer que realmente a fé é o firme fundamento que o escritor Hebreus escreve, que sem fé é impossível. Não há como agradar a Deus. Sabe, irmão, a coisa mais difícil, pastor, Aleluia. é quando você encontra pessoas que ele chega e diz assim, pastor, eu não tenho fé. Né, irmão, como é que você faz para ajudar esse irmão, essa pessoa? Porque a fé, irmão, ela não está no mercadinho, ela não está à venda na internet, a fé não se compra dentro da igreja, a fé não se faz negócio, não negocia. A fé é o único em que a gente é responsável por adquirir. A gente pode viver dentro da igreja sem fé, pode viver sem fé dentro da igreja. Porque existem vários tipos de fé. Existe a fé emocionalista, que muitos se emocionam e dizem que adquiriram fé, mas é uma emoção. Quando se depara com uma adversidade que precisa, irmão, ter um desafio, porque é você e Deus. É somente você, não pode contar com seu esposo, com a sua esposa. Tem um louvor que diz assim, rompendo em fé. Aleluia. Existe um momento que eu preciso romper barreiras. Eu preciso derrubar muralhas, irmão. O crente precisa virar um super-herói para mostrar para o diabo que ele tem fé, que ele crê, que ele acredita. Aleluia. Glória a Deus. Tem que crer e acreditar. Quando Paulo, nas suas cartas aos Romanos, tendo conhecimento, sabendo da referência do pai Abraão, ele vai relatar nesse livro a importância desta fé. Aleluia. Que existe a fé que a gente é fisicamente e que todos podem ter, mas existe uma fé, irmão, que ela é inabalável. Que quando você se depara com uma pessoa que está no leito de uma enfermidade, e que alguém chega e diz para você, olha, o estado desta pessoa, o médico disse que é terminal. Glória a Deus. O médico disse que só tem tantos dias. Irmão, você precisa ter fé. Aleluia. E esta fé, irmãos, ela é fé que ela vai transformar em milagre. Irmão, existem pessoas que têm fé pelo pouco de tempo. Isso é normal. Às vezes a gente depara com tantas pessoas e chega e diz, pastor, tem alguma coisa para me fazer na igreja? Tem. Sempre tem o que fazer na igreja. Aleluia. Sempre precisa de irmão, de pessoas. Porque no ministério, irmão, todos têm trabalho na obra de Deus. Aleluia. Tem o irmão que tem a fé da oração, que ele disse assim, pastor, eu quero fazer uma oração na manhã cedo, de madrugada, que hoje é poucos. Mas existem pessoas que têm fé de sair da sua casa 3 horas da manhã,
ir para a igreja, abrir a porta da igreja, entrar na Lavasticoupião, diante de Deus, só Ele e Deus no santuário, no Altíssimo. Aleluia. E que Provérbio de Salomão descreve dizendo: eu amo aqueles que me amam e que de madrugada me buscam. Aleluia. Sabe, irmão, não é para qualquer um, é para quem tem fé, irmão, porque tem que exercitar. Aleluia. E a Bíblia diz assim que Paulo dizendo: o que diremos, pois, ter alcançado Abraão? O que é que nós vamos dizer sobre Abraão? Um homem que no seu tempo não existia livros, Bíblia, não existia mandamento, não existia lei, para que esse homem acreditasse, para que esse homem depositasse tanta fé e confiança. A Bíblia diz que ele chegou ao ponto dele pegar e colocar a mão no bolso e se tornar o primeiro dizimista, ofertando o seu dízimo para o rei Melquisedeque, o rei de Salém. Não foi cobrado a ele, como nos dias de hoje não se cobra, mas ele entregou aquilo porque ele creu, ele acreditou, dizendo: eu vou entregar para o rei de Salém. E a Bíblia diz que Deus, ele olhou lá do seu trono para Abraão, olhou e disse: Abraão, esse homem é um homem diferente. Aleluia. Ele é diferente, porque ele creu. E a Bíblia diz que Deus observa. Glória a Deus. Irmão, pensa que nós estamos neste culto e ninguém está nos observando. Deus está nos observando. Ele está observando desde o momento que o irmão arrumou a sua roupa para pôr no seu corpo e para vir para o culto. Aleluia. Aleluia. Ele está observando aquele que sentou no culto para adorar o nome do Senhor Jesus. Glória ao teu nome, Se você veio para adorar, adore a Ele, porque a palavra diz assim, que os olhos do Senhor, aleluia, eles procurarão os fiéis da terra, e aqueles que andam no caminho reto, este me servirá. Aleluia. Aleluia. Grande Deus. Aleluia. O que nós vamos dizer desse homem? Grande é o teu nome, Deus. Nós vamos dizer que Abraão está na casa do pai, está na casa da mãe, está na casa da família, as suas fazendas, a sua riqueza, os seus bens tinham sido multiplicados. Aleluia. Abraão não precisou sair para ficar rico. Abraão já tinha sentido a bênção de Deus, porque Deus tinha abençoado a vida dele. Mas a Bíblia diz que aos 75 anos, Deus já aparece a ele e visita Abraão. E diz Abraão, em livro de Gênesis, capítulo 12, algum versículo, e diz: Abraão, sai da tua terra, pega a tua esposa Sarai, e vai para o lugar que eu te enviarei. Aleluia. Aleluia. Sai do meio da tua parentela, e eu farei de ti uma grande nação. Glória a Deus. Tu serás pai de uma grande nação. Aleluia. A Bíblia diz que Abraão não questiona. Ele não questiona. Sabe o que a gente faz? A gente questiona. A gente vive sempre questionando. Ah, mas passou 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. É o fim. Mas Abraão, aos 75 anos, pela nossa idade, pela nossa ótica humana, nós não queremos investir em pessoas, velho. A sociedade faz assim. Ninguém quer investir.
E o nosso Deus, Ele não olha o tempo, a idade. Aleluia. Aleluia. O Senhor me traz aqui nesta noite para dizer, para você que pensou que está encerrando, Deus me traz aqui para falar para você que pensou em desistir, em parar, que você não pare. Por mais que seja difícil a tua caminhada, por mais que você esteja passando pelo vale, por uma situação que ninguém quer estar no teu lugar, Deus fiel, aleluia. mas o Senhor me diz assim que Ele conta ainda com você. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Você pode contar com Deus. Aleluia. Tu és fiel, Oh, Deus. Tu és santo, Pai. Disse Deus a Abraão: sai da tua terra. Primeiro Deus está levando, dizendo: sai deste mundo. Começa a ter um contato espiritual comigo. Que quando a gente está terrenamente, a gente não consegue ter uma dimensão das coisas espirituais. Sabe, Deus quer que nós tenhamos Glória a Deus. olhar de águia. Deus. Aleluia. Às vezes a gente não consegue, irmão, adquirir aquilo que a gente precisa. Sabe, porque a gente sempre olha para alguém que está diante da gente, ou olha para alguém que está lá no último lugar da fila. Muitas vezes se espelhamos em pessoas fracassadas, pessoas que não conseguiram conquistar os seus objetivos. Aleluia. Se a gente visualizar pessoas assim, a gente nunca vai conseguir crescer. Mas quando a gente deixar de olhar para a pessoa e olhar para o poder que Deus nos deu quando nós aceitamos a Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus chamou seu discípulo, Ele disse: eu dou poder. Aleluia. Eu te dou autoridade. Glória a Deus. Aleluia. Quantos crentes que vêm para o culto, vamos fazer um culto para se encher de poder. Irmão, você está errado. Não está errado. Mas nós estamos fazendo algo que realmente nós já temos. Aleluia. Porque eu tenho poder, porque no momento que eu aceitei a Cristo Jesus, foi me dado o poder e a autoridade. Aleluia! Afraquecendo deste poder, irmão. Sabe o que é, irmão? A gente fala em língua é uma coisa, profetizar é outra. Isso não simboliza poder, porque muitos falam em língua estranha, mas não têm fé. Mas a Bíblia diz que aquele que está sentado lá no último lugar, aleluia, a gente não manifesta com dons espirituais, mas ele está pronto para enfrentar o inimigo. Ele tem fé dizendo assim: vamos caminhar 15 quilômetros, pastor. Vamos fazer a obra de Deus. Ele disse: vamos. Eu tenho fé que a gente vai ganhar alma para Jesus. Aleluia, vai lá e ganhar alma para Jesus. Glória a Deus. Glória. Santo é teu nome. Alalai, recobia. Grande é teu nome, Jesus. Abraão, sai da terra, do meio da sua parentela. A história bíblica diz que Ló o acompanha, que é o sobrinho, irmão do seu irmão de Abraão. Mas a promessa estava para Abraão. A fé era de Abraão. E a Bíblia diz que eles chegam, passam por diversas situações, e eles são bem sucedidos. Aleluia. A Bíblia diz que existe contenda entre os pastores. Não acontece contenda com Ló e nem Abraão, mas era com quem estava apacentando os seus rebanhos. E Abraão, com um acordo, ele diz assim: ó, vamos nos separar. Se você escolher a direita, eu escolher a esquerda. A Bíblia diz que Ló avistou as campinas. Aleluia. E a Bíblia diz assim que Sodoma e Gomorra era um lugar amplo, bonito e atraente. E Ló e a sua esposa logo se interessaram em sair para lá. Olha a decadência, irmão. Muitas vezes Deus diz para você ir, não é para o outro ir com você. Deus,
E a Bíblia diz que Abraão estava na fé, mas Ló estava na emoção. Ele estava com a sua visão voltada à terrena. Por isso que Ló sofreu as consequências. Aleluia! Quando você estiver na direção de Deus, que você seguir pessoas que realmente tenham compromisso com a palavra de Deus. Aleluia! Oh, glória! Grande é o teu nome, Jesus. A Bíblia diz que Paulo, ele era para ser transportado para a Itália. Ele ia ser julgado. E a Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos escreve no capítulo 27 sobre esse texto. E a Bíblia diz que fizeram requerimento. Ele disse até não podia liberar Paulo, mas porque foi comunicado a César Augusto de Roma, então precisa apresentar os prisioneiros. A Bíblia diz assim que eles vão para o porto, todo o navio, e eles começam a ter sérios problemas naquela embarcação do navio. E chegou o momento em que eles achavam que ia morrer. O anjo se apresentou a Paulo. Paulo cheio de fé. Aleluia. E Paulo disse: Paulo, vocês não vão morrer. Eu vou guardar vocês. Mas o navio vai se quebrar. O navio vai se terminar. Mas nenhum de vocês vai morrer. A Bíblia diz que tinha um guarda, um centurião, responsável pelos presos. A Bíblia diz que acontece. E eles vão deparar numa praia marinha. E a Bíblia diz assim que Paulo estão 14 dias navegando sem comer. E Paulo anima ele dizendo: não desista, porque o anjo me apareceu dizendo que nós não vamos morrer. Aleluia! O Senhor nesta noite, Ele está dizendo que nós não vamos se terminar. Aleluia! Por mais que o mundo revire a volta, por mais que a economia brasileira não dê certo, aleluia, o crente não morre de fome. Grande é teu nome, Deus. O crente não passa fome, aleluia. A igreja de Jesus, ela é mantida por nosso Deus, em da glória. Santo é teu nome, Deus. Tu és grande, Pai. Paulo chega na ilha e diz assim: olha, pega o pão. E ele é cheio de fé. Aleluia. Se imaginar você no meio de 200 tripulantes, homens maldosos, Grande é teu nome, estavam sendo levados, transportados. Que Deus que tinha no meio dos homens desses. Mas Paulo estava ali fazendo a diferença, porque Deus tinha permitido essa situação para Paulo, porque precisava Paulo cruzar para a Itália para pregar para os romanos. E a Bíblia diz que ele ficou 2 anos pregando a palavra de Deus, e muitos romanos, eles se converteram a Cristo Jesus. Aleluia. Deus te ama. Oh, glória. Talvez você esteja passando por uma situação idêntica. Talvez alguém está olhando para você dizendo: o que é esta prova? O que é que você está fazendo? Talvez muita pessoa aponta dizendo: o irmão, a irmã está passando por isso porque ele pecou, ele errou, ele fez alguma coisa. Não, Deus está permitido para que você vá pregar o Evangelho de Cristo. Aonde alguém não pode ir, você pode ir, porque você tem fé. Aleluia. Irmão, Em nome de Deus. a fé sustentada, não na visão do homem. Aleluia. Aleluia. Deus fiel e santo. Oh, glória. Grande é teu nome, Deus. Tem uma história bíblica que diz assim, que tinha uma velhinha, Grande é teu que ela vinha para a igreja, e ela sempre trazia o guarda-chuva, e ela vinha para o culto, e no dia desse culto, alguém se atreve a entrar dentro da igreja,
armado. E o porteiro, ele vendo aquela situação, ele não reage. Aquela velhinha pega, levanta com o seu guarda-chuva. Uma mulher de fé cheia do poder e autoridade do Espírito Santo. Ela levanta aquela guarda-chuva e diz assim: quem é você que adentra a igreja do Senhor Jesus Cristo e que assombrar os crentes? A história vai dizer que aquele ladrão, ele caiu no chão pela atitude daquela senhora que estava sentada naquele banco. Aleluia. Grande é teu nome, Deus. Muitas vezes, irmão, nós temos que ter atitude. Deus. A atitude, irmão, ela vai gerar fé. A fé não vem, irmão, assim não. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas ela vem também ao exercitar. Como é que o irmão vai saber se o irmão vai ser um pregador, se o irmão não pegar o microfone? Se ele disse, não, eu não tenho habilidade para isso. Aleluia. Irmão, a gente precisa ter fé. Aleluia. A gente precisa crer, irmão. E a Bíblia diz que Deus olhou para Abraão quando Abraão tinha 100 anos e Sara tem 90 anos. Aleluia. Aleluia. Sara o tempo todo estéril. Agora Abraão, já de idade, ele disse assim: vocês vão ter um filho. Porque para ser pai de uma nação tem que ter filho. Para ser família tem que ter filho. Agora aquela mulher já com 90 anos, a Bíblia diz que ela riu hoje. Você não riria, eu também riria. Irmão, não tem cabimento. Glória a Deus. Mas Deus olhou para a atitude de Abraão. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que disse assim: no tempo determinado, aos 9 meses, Sara vai abraçar o filho. Aleluia. Aleluia. Grande é teu nome, Deus. E o nome dele é Isaac. Oh, glória. A Bíblia diz que nasceu o menino. O menino cresceu. E a Bíblia diz que um dia apareceu Deus e disse: Abraão, eu quero que tu oferte o teu filho único que você tem. No Monte Moriá, a caminho de 3 dias. Não era ali próximo da casa, porque não perto da casa de Abraão. Porque perto de casa é muito fácil. Aleluia. Mas é caminho de 3 dias, porque 3 dias não dá para você se arrepender de qualquer coisa. Deus não faz nada pela metade. Aleluia. Deus, nós podíamos sair desse culto aqui e dizer assim: Deus vai te dar um carro, você sai, chega na casa, já tem um carro. Você não disse, foi muito fácil. Mas Deus trabalha o nosso psicológico. Grande é teu nome, Deus. Deus não está só interessado a nós entregar algo que nós precisamos cotidianamente, mas Ele está querendo que nós adquirimos fé. Porque a fé, irmão, é o elemento que vai movimentar até o dia da nossa morte. Aleluia. Você sabia que até para morrer precisa ter fé? Grande é teu nome, Deus. Tem Aleluia. gente que não tem fé. Diz, mas para morrer? Tinha o pastor João Nelson que dizia assim que você tem que ter coragem para viver e coragem para morrer. Não é verdade, irmão? Aleluia. Aleluia. Falava isso. É uma frase, irmão. Mas é a pura verdade. Quando você encontra um crente de fé, irmão, que ele viveu a vida toda, ele já está velho, você não vai ver esse crente dizendo: eu não quero ir, eu não quero. Ele disse: eu estou esperando Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meu pai com 92 anos chegava, ele disse: eu estou esperando Jesus hoje. Aleluia. Todo dia ele chegava lá e disse: eu estou esperando, eu estou preparado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas quando você vê aquele crente que você chega e diz: eu não quero ir, é porque ele não tem fé.
Mas se nós completarmos a nossa caminhada aqui nesta terra, nós tivermos fé para ir para o culto, para ir para a igreja, para fazer a obra que Deus tem colocado, vai chegar o momento de dizer assim: olha, preciosa é a morte do seu Senhor. Aleluia. Que nele já descansam do Senhor, oh glória. Aleluia. Aleluia, a Bíblia diz que creu Abraão em Deus e foi imputado por justiça. Aleluia. Olha que palavra. Fiel, Imputar, não fazer conta. glória ao teu nome. Aleluia, dizer: olha aqui, homem justo. Aleluia. Abraão, ele conquistou o coração de Deus pelas suas obras, pela sua fé, pelas suas obras nasceu a fé no seu coração. E a fé, irmão, foi o suficiente para que ele alcançasse a misericórdia de Deus. Aleluia. Talvez você pode entrar neste culto e dizer assim: mas eu não tenho fé de Abraão. Grande é teu nome. Aleluia. Eu não tenho condição alguma de fazer isso. Você hoje não tem essa condição. Mas ao decorrer desta campanha, você pode sair daqui um homem mais cheio de fé. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao teu nome. É bem verdade que Deus não vai pedir o que pediu para Abraão, porque nós vivemos na dispensação da graça e da misericórdia. Grande é o teu nome, Deus. Mas uma palavra que me intriga muito, irmão, é que quando Jesus reúne os seus discípulos, vendo a multidão que estava correndo atrás de Jesus, irmão, por causa do que? De pão, de comida. Daí você me para falar sobre isso. Você me pergunta: o que seria isso para hoje? Quantos lugares que estão lavando toalha? De saber que o apóstolo, o homem do chapéu, vai estar em Cascavel, irmão. As pessoas vão 3 horas da tarde para guardar o lugar. De saber que R. Soares estará em Cascavel, o Bispo Macedo e tantos outros. Irmão, os lugares serão arrombados, pessoas se matarão, brigarão nas filas procurando entrar. Jesus vendo a multidão. Eu disse: vocês me buscais, não pelos sinais e milagres que vocês viram, mas porque vocês comestem o pão e vos saciassem. Mas não trabalhai só pelo pão que perece, Aleluia. mas trabalhai pelo pão que permanece. Aleluia. Grande é teu E nome. Jesus, olhando para ele, disse assim: porventura, quando vier o Filho do Homem, eu encontrarei fé. Aleluia. Glória a Deus. Tu és Oh, fiel. glória. Tu és santo, Pai. Qual é o tamanho da tua fé? Grande é o teu nome, Deus. Aleluia. Aleluia. A fé Tu és é fiel. invisível. Você não consegue ver a tua fé, mas você pode sentir. Grande é o teu nome, Deus. Você pode entender. Aleluia. Tu és fiel e Quantas santo, pessoas que olham, irmão, e dizem: esse homem tem fé. Glória a Deus. Você sabia, irmão, que até para construir a sua casa você tem que ter fé? Grande é teu Para nome. comprar seu carro você tem que ter fé. Aleluia. Aleluia. O dia desse, irmão, no começo do mês, eu fui fazer uma viagem. Nós viajamos por 3 cidades, 1000 quilômetros rodados. Nós tínhamos 100, 200 quilômetros de estrada de chão. Eu iria passar por um lugar que meus pais moraram há 50 e poucos anos, aonde eu nasci, à beira de um rio muito grande, Rio da Areia. E eu queria conhecer a minha história. E tinha que passar, eu disse: é muito difícil. Eu disse: mas eu estou na direção de Deus. Eu não estou somente para conhecer, mas eu ia na cidade que o Machado tinha um convite para ministrar. Glória a Deus. E conhecer alguém de lá.
Irmão, precisava acreditar, ter fé. Alguém disse assim: o estado, o caminho é horrível, é difícil. Mas, irmão, se a gente for só no lugar fácil, irmão, todo mundo vai. Eu disse. Se eu disse para uma pessoa, disse: se você quer ganhar dinheiro, procure as coisas difíceis para se fazer. Aleluia. Tem gente, irmão, que ele procura só coisa fácil. Se o vizinho colocar uma churrasqueira lá fora, começar a vender espetinho, o outro coloca também do lado. Aleluia. Sempre para fazer o quê? Não é para atrapalhar, mas é porque ele quer fazer o que é fácil. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. E nós estávamos lá, eu disse: irmão, Deus nos traz a esta cidade para nós aprender uma coisa. Que precisamos fazer a obra que Deus colocou nas nossas mãos. E que Jesus disse: trabalhar enquanto é dia, porque a noite vai vir e que ninguém vai poder trabalhar. Daí você disse: é o final dos tempos. Não, é quando você fica velho, muito velho. Santo é o nome de Deus. Daí você não consegue sair de casa. Então, irmão, por isso que Sábio de Salomão, no livro de Eclesiastes, vai dizer assim: tudo quanto tiver a mão para tu fazer, faça, conforme a tua força. Aleluia. Porque para o outro lado da sepultura, onde tu vai, não há indústria, não existe trabalho. Glória a Deus. Aleluia. Se você quer construir, irmão, você precisa ter fé. Aleluia. Aleluia. Então eu estava, antes de sair de viagem, eu olhei dentro da igreja e disse: eu preciso fazer isso. Queria no meu coração. Eu peguei e disse: mas não tenho dinheiro. A situação não está muito boa. Daí eu saí no meio da igreja e eu orei e falei: Deus, esta obra é tua, a igreja é sua. Eu só sou teu cuidador desta igreja. Eu estou aqui só para fazer a tua vontade. Mas a obra é tua. Sabe, irmão, você executar as coisas do outro, você vai depender do dinheiro que o outro vai te colocar nas tuas mãos para você executar a obra. Aleluia. Você pode ser o melhor construtor, mas se aquela pessoa que mandar construir a tua casa, ele não for lá fazer um empréstimo, um financiamento, você não vai conseguir concluir a obra, nem começar. Mas quando alguém tem fé, vai lá e compra, você põe a mão na obra, e ela dali de poucos meses ela está aparecendo. Aleluia. E eu saí de viagem, e quando eu cheguei no culto, na igreja onde eu fui congregar, eu estava orando. De repente eu senti que o irmão se aproximou de mim e colocou a mão sobre o meu ombro e disse: meu servo, eis que eu falo contigo. Está lembrado daquele cantinho cômodo de oração que você quer fazer e não tem dinheiro? Eu vou abençoar. Eu vou dar a condição. Aleluia. Rompendo em fé, igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tem que ter ousadia, tem que ter atitude. Aleluia. Oh, glória. Irmão, sempre vai vir alguém negativamente dizendo assim: o que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Aleluia. Eu tenho fé. Oh, glória. É atitude de leproso em Samaria, irmão. Cidade cercada. Aleluia. O comandante do exército, o capitão, olhou e disse para o homem de Deus. Ele disse: amanhã, essas horas, Eliseu, o homem de Deus, disse: vai haver pão, vai haver carne, alimento. O capitão da guarda, incrédulo, sem fé, ele disse: ainda que Deus fizesse janela lá no céu, da onde haveria tanto pão para esse povo comer. Deus. Aleluia. Oh, glória. Olha a atitude do homem que tem fé.
Ele disse: vai haver pão, sim, vai haver alimento, mas você não vai comer. Aleluia. Porque quem não tem fé, irmão, não come. Aleluia, não desfruta das coisas de Deus. Mas quem tem fé, irmão, ele sai flutuando na graça do Espírito Santo. E de lá que me Aleluia. coloca de pé, vamos orar. Senhor, tu és santo, Pai. Arei do que me passa. Grande Olha o que eu faço neste culto. Anda lá baixando e cala. Senhor, eu creio, Jesus. Oh glória. Deus, tu és grande. Aleluia. Aleluia. Olha a concordância, a Bíblia diz: se tiver 2 ou 3 de acordo e concordar por alguma coisa, o Pai que está nos céus o fará. Aleluia. Abraão foi justificado pelas suas obras. Deus. O ímpio também pode ser justificado. Mas Romanos 5, no capítulo 5, ele vai falar que nós somos justificados pelo sangue de Cristo Jesus. Aleluia. Nós fomos chamados pela fé de salvação. Mesmo não tendo as condições necessárias, mas nós cremos e temos fé na nossa Aleluia. salvação. Santo é teu nome, Deus. E nós oramos nesta noite aqui, Senhor Deus. Deus santo, aleluia. Aquele que é fiel, que é poderoso.